Olá, povo de Deus, povo amado deste imenso Brasil, esse Brasil gigante, terra amada, pátria amada, idolatrada. Mas não importa qual a origem de que você é, onde você mora. O que importa é nós sentir bem onde nós moramos, onde fazemos amigos, conquistamos amigos, né? E assim vivemos em fraternidade, em confraternidade, união, paz, amor, entre amigos e irmãos, né? Este é o melhor lugar de você morar. Não importa se é Estados Unidos, se é França, se é Argentina, sei lá onde for que você mora, qual é a sua origem, onde você nasceu. O que importa é você viver bem aonde você mora, você conquistar amigos, né? E ser amigo de todos. Eu tenho uma palavra de Deus que eu quero chamar a atenção aos que me ouvem, que gostam da minha mensagem. E até mesmo aqueles que não simpatizam muito com as minhas mensagens, mas a minha obrigação é transmitir a palavra de Deus para os corações, pois fui chamado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, para anunciar as boas novas do Senhor Salvador Jesus Cristo. O Brasil é uma terra abençoada por Deus, porque são muitas povos, muitas gente de todas as nações que são evangelizadas aqui neste país onde moramos, porque temos a liberdade de anunciar as boas novas do Evangelho, a salvação que só existe em Cristo Jesus. Mas apesar de que as pessoas são evangelizadas, nós temos essa liberdade, livre-arbítrio de anunciar as boas novas de Cristo, ainda tem gente que rejeita as boas novas do Senhor, ignora a salvação que há em um só Deus e Senhor e Salvador, que se chama Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. No Brasil, por exemplo, trocaram Jesus por uma tal de Aparecida do Norte. Veja que absurdo, né? Uma tal de Aparecida do Norte. Uma imagem de escultura que foi pescada por alguns pescadores, né? Acharam ela quebrada, toda arrebentada, destruída, que reconstruíram essa imagem e fizeram um altar para ela para ser venerada, né? Ela é idolatrada no Brasil, né? E trocaram ela por Jesus. Veja que absurdo, né? Em outros países, que eu vou citar aqui alguns países, né? Por exemplo, em Jerusalém, trocaram Jesus por Barrabás, o ladrão salteador. Que absurdo, né? Jesus, o Senhor, que curava, que libertava, que dava vista ao cego, a fazer os surdos ouvir, curou muitos paralíticos, né? Fez maravilha, libertou pessoas de espíritos imundos, né? Se for citar aqui o nome aqui, são muitas pessoas, né? Quando Jesus andou por ali nas cidades, naquelas terras em Jerusalém, e foi grandes maravilhas que as pessoas ficavam de boca aberta das maravilhas que ele fez, né? Mas criaram ali um tipo de inveja, né? Que é coisa do ser humano, e trocaram Jesus por Barrabás, o ladrão salteador. Que maravilha, né? E por isso lá é um país que vive só em contendas e guerra e tudo mais, e etc e tal. Não vou entrar aqui nesse mérito, né? Os muçulmanos, que falar dos muçulmanos, né? Trocaram Jesus por um tal de Maomé, o profeta Maomé, né? Então, as coisas desse mundo estão muito loucas mesmo, né?
muito louca, né? Trocar Jesus, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, pelo profeta Maomé, né? E por isso eles vivem em contenda, em guerras e brigas e se matando entre eles. Muito bem, vamos lá. E tem outros países aí que eu não vou mais citar nome aqui, que já está ficando já chato isso aqui. Mas o que eu quero falar é de Jesus, o Senhor, o Salvador. Jesus, segundo a palavra, né, por profecia, foi profetizado bem antes pelo profeta Isaías, que ele ia nascer de uma virgem, né? Ia nascer de uma virgem, e esse nascimento dele ia transformar muita coisa, né? Ele veio para salvar o seu povo, né? Para salvar o seu povo, e isso aconteceu sim, né? Ele nasceu de uma virgem por nome de Maria, né? E foi profetizada pelo profeta Isaías muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, e aconteceu de fato. Ele nasceu, né? Pelo Espírito Santo. A Virgem Maria deu à luz essa criança chamada Jesus, que foi colocado o nome pelo próprio Deus, né? O anjo Gabriel trouxe as boas novas para Maria, né? E disse que o menino ia chamar Jesus, né? E assim foi. Então, esse Jesus, né? O Salvador, nasceu, cresceu como qualquer uma criança normal, né? E quando ficou adulto, ele procurou um profeta por nome João Batista, para ser batizado, para cumprir a justiça de Deus. E ali ele foi batizado pelo profeta. O profeta quis recusar, né, batizar ele, porque ele se achou muito inferior a Jesus, né? Eles eram primos, né? Mas o profeta João era primo de Jesus, né? Ele conhecia o poder que Jesus tinha, né? A autoridade que estava sobre os ombros de Jesus. João Batista conhecia, ele sabia disso aí. Mas Jesus insistiu e assim ele foi batizado por João Batista. E vamos lá. Quando Jesus começou o seu ministério, aí então encerrou o ministério de João Batista, porque João Batista foi degolado pelo rei Herodes, né? Foi degolado. Ali encerrou o ministério de João Batista e começou o ministério de Jesus. Então Jesus, após ser batizado, ele começou a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. Jesus ali manifestou com muito poder e glória, né? Poder e glória. Isso aí causou um reboliço muito grande, né? Inveja aos religiosos daquela época, ao qual fizeram ali um motim ali, né? Entre eles, e entraram ali em concordância de matar Jesus, tirar Jesus de cena, para que eles continuassem a fazer o que eles sempre faziam antes, né? Viver ali a vida deles, né? Nas suas fanfarras, né? Porque eles lucravam muito com isso, né? Naquela época, porque eles faziam sacrifícios, né? Todos os dias ali no templo, né? Faziam sacrifício de animais, né? E ali eles ganhavam, tiravam muito lucro com isso aí, né? Sem se falar os dízimos e a oferta que era entrega ali, né? Nos templos, né? E Jesus veio pregando naquela época, né? Veio pregando contra o pecado, né? Como sempre, né? Anunciando as boas novas do reino de Deus, assim como João Batista antes o pregava. E continua até hoje a rejeição por Jesus lá em Jerusalém. A rejeição continua, né? Eles esperam um Messias glorioso, poderoso,
mas eles não imaginavam que o Jesus, o Messias que vinha naquela época, seria o Messias, né? Por causa da sua simplicidade, né? Do seu jeito de anunciar, de falar da parte de Deus, de anunciar o Evangelho. Eles não reconheceram ele como Messias, né? Mas as coisas de Deus é diferente, né, das coisas dos homens, né? Porque os caminhos de Deus não é os caminhos dos homens, né? E nem os pensamentos de Deus não é os pensamentos dos homens. É totalmente diferente. Quero aqui ler um versículo e que está no profeta Isaías, no capítulo 42 e o verso 8, que está escrito assim. Escuta bem aí, abre seus ouvidos para você ouvir e meditar neste versículo da palavra de Deus. Capítulo 42, o verso 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu nome louvor às imagens de escultura. Palavra de Deus para o profeta Isaías, né? Ele diz assim, ó, repetir de novo: Eu sou o Senhor quem? Deus Todo-Poderoso. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu nome louvor às imagens de escultura. E por que até hoje tem religiosos aí louvando, engrandecendo, exaltando a imagem de escultura, objeto feito por mãos humanas? Que é isso, meu amigo? Tu ignora a palavra de Deus? Quem é você? Muito bem, continuar aqui. Capítulo, mais um aqui, em Isaías ainda. Capítulo 44 e o verso 25. Abre os ouvidos aí. Assim diz o Senhor. Capítulo 44, verso 24. Assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? Deus Todo-Poderoso. Teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que faço os sinais dos inventores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. Palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Está vendo aí o que Deus faz? Versículo 25. Que desfaço os sinais dos inventores de mentira e enlouqueço os adivinhos. Adivinho quem é os adivinhos? São esses que tem por aí, né? Que fica adivinhando coisa aí, né? Dizendo que é Deus que falou, que foi Deus que fez, que foi Deus aquilo, colocando Deus no meio das mentiras dele. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é Deus, né? Versículo 45 e o verso 22. Abra os ouvidos aí para você ouvir. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu
sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Viu aí? Palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ele está falando para você e para mim. Ele está falando, olha para mim, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está falando para você, eu sou Deus e não há outro. Então por que você fica procurando deuses estranhos para venerar, para adorar, para cultuar? Obedeça a Deus, obedeça e será salvo. Confia no Senhor. Todos os termos da terra, todos os moradores da terra, confia em Deus, somente em Deus. Não confia em objetos feitos por mãos humanas e fica aí venerando aí, falando com estátua muda, que você vai ver onde você vai parar, qual vai ser o seu fim. Vamos lá. Ainda não parei ainda não. Tem muita coisa ainda. Não é? Vamos aqui. Vou para João, né? João. Por que não, né? Lembrar de João nesse momento, capítulo de João Batista, né? João Batista, o pregador do Evangelho, o qual foi brutalmente martirizado, morto pelo rei, né? Degolaram ele, simplesmente porque ele falava a verdade, anunciava a palavra de Deus e não concordava com coisas erradas. Em João, capítulo 14, e o verso 6, Jesus está falando para mim e para você. Está falando assim. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até a Deus senão por intermédio de Jesus. Então, por que você procura outros mediadoras, tentando chegar até Deus? Se Jesus está falando aqui claramente para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega até o Pai se não for por intermédio dele. Está aí, é a palavra de Deus. Quero ver você contender com essa palavra. Contende com essa palavra. E tu verás o teu fim. Tu verás o teu fim. Não contendas com Deus, porque Ele é o único que pode te salvar. Receba essa palavra hoje. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da tua alma. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, nós, humanos. Ele é o único mediador. Ele é o único que pode chegar até Deus e falar ao Pai a teu respeito daquilo que você precisa. Ele é o único. Todos esses outros ídolos aí, mortos, que morreram, não podem chegar até a Deus, porque eles não têm esse direito, essa autoridade de chegar até a Deus e levar a mensagem nossa que pedimos, que intercedemos até a Deus. Não, ninguém tem esse poder. Somente por intermédio de Jesus. Nós oramos e pedimos a Deus em nome de Jesus. Então Jesus levará a nossa mensagem até o Pai
né? Ele é o nosso mediador. Então Deus vai ouvir e vai ver se nós temos esse direito, né, de receber alguma coisa por parte dele. Jesus é o mediador. O Espírito Santo, Jesus foi para o Pai, né? Ele está do lado do Pai. O Espírito Santo está aqui na terra. Ele é o nosso Consolador. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Consolador está entre nós, andando lado a lado conosco. Né? Tudo aquilo que pedimos, né, intercedemos, então o Consolador está ali do nosso lado, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo. Né? Mas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não se esqueça disso. Vamos lá para Timóteo. Né? Timóteo, né? Está aqui, Timóteo, no capítulo 2. Só para encerrar aqui. Timóteo, capítulo 2, deixa eu achar aqui. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5, para encerrar aqui, para você tirar aí toda essa confusão da sua mente, tá bom? Porque ensinaram para você errado, então você entendeu errado e está ensinando errado. Né? Mas a Bíblia diz, mente qualquer mentira, de qualquer coisa, de qualquer enrolação humana. Está escrito assim, capítulo 2, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 5. Está escrito assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, qualquer oração que você fizer para Deus, qualquer oração que você fizer para Deus, você peça no nome de Jesus. Então, prontamente, Jesus vai levar sua mensagem ao Pai. E Deus, Ele vai te responder a sua intercessão, a sua oração. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Não ficar pensando, pedindo aí, orando aí, pedindo em nome de santo aí, que morreram, que está enterrado lá debaixo da terra lá há muitos anos, né? Porque eles não têm esse poder de chegar até a Deus. Não tem esse poder. Somente Jesus, aquele que morreu por mim e por você, pagou um alto preço. Preço de sangue. Só Ele tem esse poder de interceder a Deus em nosso favor. Entenda isso por todas as vezes que você orar. Entenda isso. Ensinaram para você errado, por isso você ensina errado. Mas a palavra desmente qualquer mentira. É a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e tenha um bom dia de salvação para você, toda a sua casa, a sua família. Mas, como eu gosto muito da palavra de Deus, né? Eu sou amante e apaixonado por ela, eu não deixaria. Dá vontade de pregar aqui o dia todo, né? Dá vontade de pregar o dia todo, mas senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar cansativo. Apóstolo Paulo pregando dentro de um presídio, estava preso dentro de um presídio, por anunciar as boas novas, por falar do amor de Deus. O apóstolo Paulo foi preso por causa que ele libertou uma moça que tinha espírito de adivinhação. A moça tinha um espírito de adivinhação, ele adivinhava as coisas, né? Só que aquele espírito que aquela moça
não era o Espírito Santo, não era o Espírito de Deus, era um espírito mau, um espírito imundo, era um demônio que estava nela. O apóstolo Paulo libertou aquela moça daquele espírito, porque ela era escrava, aquela moça era escrava dos seus senhores, que ganhava dinheiro com ela por causa dessas adivinhações. Então o apóstolo Paulo libertou aquela moça, expulsou aquele demônio e ela ficou livre. Por causa disso eles foram presos, né? Apanharam, bateram neles, ficaram presos. E o apóstolo Paulo na prisão, à meia-noite, começou a orar e louvar e exaltar a Deus. Então Deus ali naquele momento enviou ali um terremoto naquela prisão, libertou todos os presos, inclusive o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas, seu companheiro de viagem. E o carcereiro ali, o chefe da cadeia, queria se matar, achando que os presos tinham fugido. Mas o apóstolo Paulo apresentou e disse: homem, não faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E aquele carcereiro ali não se matou. E caiu de joelho diante de Paulo e Silas e perguntou: o que façamos para ser salvo? E o apóstolo Paulo respondeu dessa forma: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Está em Atos 16 e o versículo 31. Naquele mesmo momento, todos os presos, inclusive o carcereiro, o chefe da prisão, aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois dali eles se batizaram nas águas, né? Se batizaram nas águas. Foram fiel a crente, foi crente fiel a Deus. Ficaram firmes na palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus e anunciando as boas novas, porque só Cristo salva. Então, se você está aí na prisão, onde quer que você esteja, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que está aí no hospital, doente, no leito, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele pode curar você de toda dor, dessa enfermidade e te dar saúde, porque Ele é Deus e não há outro além dele. Beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.